nerdola, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Base Nerd. Eu sou o Gable e Clair Obscur Expedition 33 lançou nesse ano de 2025 e já tá se provando um dos maiores jogos do ano. E ele tem uma história muito legal que muita gente pode não ter ido muito a fundo, mas tá querendo saber um pouco, então vem comigo porque hoje eu vou te falar o resumo de Clair Obscur Expedition 33. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda demais o canal a crescer cada vez mais, deixar aquele like que ajuda o vídeo a ser divulgado e também compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas saibam o resumo dessa história maravilhosa. Vire um membro aqui também para acessar conteúdos exclusivos e venha comigo para o resumo de Clair Obscur. Tomorrow comes. Thanks to you. Expedition 33. A gente começa essa história conhecendo um mundo que está fadado a ser morto, quando um totem no meio dele está numa contagem regressiva que acaba com as pessoas daquela idade escrita na pedra. Então 35 anos, depois 34 anos, 33 anos e assim por diante, desde os 99. Nisso, a gente conhece os membros da Expedição 33, que buscam chegar ao continente que fica a pedra para descobrir o mistério daquele mundo e acabar com a Pintora, a Artífice, que é a criatura que pinta na pedra e mata a população daquelas idades correspondentes. A história começa bem na data de um Gomage, que é um evento conhecido por apagar pessoas com a idade escrita na grande pedra. A gente conhece Gustave, que se despede de sua amada Sophie, que está sendo gomagiada, e após isso, se prepara para partir junto com a Expedição 33. Conhecemos também Maëlle, a protegida de Gustave, uma menina órfã que foi criada por ele e sua irmã e que possui apenas 16 anos, mas que está inscrita na Expedição 33, pois não quer ficar longe do Gustave para não ter que ficar sozinha, porque ela já tinha crescido como uma órfã, ela já tinha essa ligação muito forte com ele, então é lógico que ela não ia ser deixada para trás. Após um discurso empoderador para as tropas, a Expedição 33 finalmente sai em busca de respostas, indo até o continente. Mas chegando lá, eles são completamente dizimados e um homem já de cabelos brancos aparece atacando todos, e Gustave se separa de o grupo todo, acordando num monte de corpos mortos. Pronto para acabar com sua vida, Gustave é encontrado por Lune, que lembra a ele sobre as frases ditas por todas as expedições e sobre a missão de continuar a seguir para encontrar mais e mais respostas. E claro, deixar explicações para as próximas expedições. Eles saem então em busca de mais sobreviventes e encontram Maëlle em uma mansão meio bizarra sendo cuidada por um cara meio estranho chamado Curador. A Maëlle se junta a eles e assim eles seguem para a Vila Gestral, sempre em direção ao grande monólito com o 33 gravado. Na vila, eles participam de um torneio e, durante a final, encontram mais um membro do grupo, Ciel. Com a informação de que eles precisam da ajuda de um mágico chamado Esquié para atravessar o mar, a Expedição 33 segue a caminho da toca desse grande ser. Durante o caminho, aquele cara de cabelo branco aparece junto com uma garota nos sonhos de Maëlle, tentando o que parece ser uma comunicação com ela. Quando eles chegam na toca de Esquié, ele pede ajuda para conseguir seus poderes de volta, e tudo que eles precisam fazer é juntar algumas pedras. Após conseguirem a primeira pedra e ele conseguir o poder dele de nadar, a expedição se prepara para ir para a próxima etapa do continente. A Ciel e a Lune descem primeiro para as costas do Esquié e Gustave e Maëlle ficam conversando mais um pouquinho ali. Nesse momento, o homem de cabelos brancos aparece novamente e ataca Gustave e Maëlle. A Maëlle fica dentro de um domo de proteção, enquanto do lado de fora, o Gustave tenta superar o poder daquele velho. Ele junta suas últimas forças para dar um ataque quase mortal, mas que se mostra não efetivo. O velho vai para cima de Gustave e empala sua espada contra ele. Gustave cai morto e o velho agora vai para cima de Maëlle, mas ele tem o seu golpe parado por um homem misterioso que cria uma abertura para a fuga da menina. De volta agora ao acampamento, as amigas choram muito a perda do Gustave e o homem misterioso reaparece falando sobre o seu objetivo principal e devolvendo o que sobrou do amigo delas, que foi só o braço. Ele conta que o seu nome é Verso e que ele fazia parte da Expedição 00, que foi a primeira expedição, e que também não sabe como ou por que o Gomage não afetou ele ou por que também ele não envelhece. Mas mesmo assim, ele se junta à Expedição 33 para ajudar as meninas a cumprir o objetivo comum, acabar com a Artífice. Verso então se aproxima um pouco mais de Maëlle para entender o lado dela sobre tudo o que está acontecendo.
Ela, já cansada de ver as pessoas ao seu redor morrerem, tá mais focada do que nunca no seu objetivo: ir até a antiga Lumière e matar o coração da Artífice. Para chegar até a antiga Lumière, o Verso fala que precisa da ajuda de um amigo, que é forte o suficiente para ajudar eles nessa missão. Eles precisam destruir o coração justamente para fazer cair uma barreira que protege a Artífice e assim poder destruir ela. A expedição então segue ao encontro do Monoco, o amigo do Verso que já tinha ajudado ele a tentar acabar com o coração, mas eles tinham falhado. Para convencê-lo, o Verso estranhamente usa Maëlle para dizer que agora eles têm chances melhores, porque a menina está com eles e tal. E aí o Monoco aceita e eles seguem viagem, mas esse momento é muito estranho. Chegando então na antiga Lumière, o Monoco se oferece para abrir uma passagem, mas acaba explodindo tudo e separa o grupo em dois. De um lado, a Ciel, a Lune e o Monoco, e do outro lado seguem o Verso, o Noco e a Maëlle. O Noco é um bichinho que tava junto com o Monoco ali, que tá seguindo a viagem com eles. Durante a busca por Maëlle e Verso, a Ciel e a Lune encontram um registro da expedição 58 e entendem melhor quem é o Verso e a sua relação com tudo que tá acontecendo. Do outro lado, o Verso some de perto da Maëlle, que dá de cara com o cara de cabelo branco, que agora a gente sabe que o nome dele é Renoir, numa mansão, que é a mansão que esconde o coração da Artífice. O Verso reaparece, tentando invadir a mansão ali de surpresa e tal, mas falha. A menina de cabelos brancos lá que tava junto com o Renoir aparece novamente, mas é protegida ali pelo Renoir e que se revela pai do Verso. O Renoir então junta um poder enorme para atacar o grupo e acaba matando o pequeno Noco. Durante o segundo ataque, a menina de cabelos brancos aparece e tenta mostrar uma casa pegando fogo para Maëlle, assim, durante uma visão muito rápida, mas logo em seguida tudo some, o Renoir sobe, a mansão some, a menina some e o nosso grupo fica totalmente perdido. No acampamento, o Verso agora conta que aquela menina de cabelos brancos é a sua irmã e ela tá tendo o seu poder usado pelo Renoir, que é o seu pai. Ele também explica pro grupo que ele não se sente mais filho do Renoir e que seus objetivos não estão mais alinhados, então meio que não pode mais falar que eles são pai e filho. Sem a mansão e sem o coração, o grupo agora precisa pensar num novo plano para tirar a barreira da Artífice. E a Lune então diz que lá naqueles registros da 58, da expedição 58, havia uma nova maneira de atravessar a barreira: matar dois inimigos gigantes conhecidos como Axons, entregar suas partes pro cara lá que é o curador e que agora era um ferreiro, para que ele construísse uma arma capaz de cortar essa barreira. Após derrotar os dois Nexons, eles voltam pro curador criar essa arma e assim nasce uma espada que a Maëlle usa para ser capaz de cortar o véu. E finalmente a expedição segue pro seu finalmente, pro pé da Artífice. Então eles abrem a barreira. A luta contra a Artífice se mostra ineficaz, e aí aparece uma mulher sem rosto, que já havia aparecido algumas outras vezes sem muita explicação. Ela aparece e leva a expedição para dentro do monólito, para encontrar a real Artífice, porque aquilo que eles estavam vendo era só uma projeção de algo. Lá dentro agora, a gente descobre mais sobre a origem da Artífice e a sua relação com o Verso e com o Renoir. A Artífice seria a mãe do Verso e teria criado a imagem de seu filho falecido já dentro daquele mundo, dentro daquela pintura. Sabendo disso, o Verso queria morrer em paz e acabar com o mundo, mas o seu pai, Renoir, se recusava a admitir isso e impede ele até o fim. Ele não quer ver o seu filho morrer de novo. Quando o Renoir tenta usar o seu último suspiro para acabar com a expedição, o curador lá, o ferreiro, aparece e os dois têm uma conversa ali, uma troca. A Maëlle usa o seu poder então, que tá crescendo, para gomagear o Renoir. Ela faz o Renoir sumir. E a expedição finalmente segue então ao encontro da Artífice, que parece ser então a esposa do curador, e que a gente não sabe direito qual é a história dos dois, e que tá sendo enganada novamente pelo Renoir. Ela acredita que o Renoir colocou o Verso e a Maëlle em seu caminho porque eles pareciam os filhos dela. Olha aí a coisa dando aquele plot. Depois de uma árdua batalha, a expedição consegue derrotar a Artífice e que, nos braços da Maëlle, chama sua filha, Alicia, uma última vez. O grupo coloca a bandeira 33 no chão e segue viagem de volta para casa como grandes vitoriosos. A expedição 33 então é recebida com vivas na volta para casa. O Verso senta no porto para ler a carta que a irmã dele tinha deixado dias antes ali para ele, e ela parecia ser uma carta de despedida. Ela diz como a Maëlle parece ser a versão melhorada de Alicia, sem as cicatrizes no rosto. Ela também revela e relembra que o mundo que eles estão é, na verdade, um espelho do mundo real, e que a mãe de Alicia e Verso pintou esse mundo para superar o seu luto da morte do filho, e que toda a expedição do Verso levaria o fim daquele mundo, sem a sua pintora, que era a Artífice. Então a mãe do Verso estava pintando esse quadro, que era o último quadro dele, e mantendo vivas suas memórias, porque o filho lá na vida real havia morrido. Ela diz também que o Renoir queria ajudar a evitar isso, e que
fosse por estágios o que estava acontecendo. Por isso as pessoas viravam flores como uma homenagem do Renoir para ela durante o Gomage. E por isso eram pintados números no monólito, para alertar aos poucos aquelas criações que elas seriam apagadas e qual seria o tempo que elas teriam até realmente o final da vida delas. E de repente, uma explosão acontece lá no local do monólito e um Gomage gigantesco acontece no mundo todo e todos somem. Para entender o que tá acontecendo agora, a gente volta pro ano de 49 do monólito. E a gente vê o exterior daquele mundo, daquela pintura. A Alicia aparece conversando com uma menina, a Clea, que a gente descobre que é sua irmã. E elas estão conversando sobre esconder o quadro da mãe. A Alicia entende que precisa entrar no quadro e parar essa última lasca da alma do verso de pintar. Ele tem que parar de pintar isso para a mãe poder sair do quadro. Após entrar no quadro e se ver num vácuo gigantesco, uma breve conversa com a Clea mostra o que vai acontecer. A Alicia vai entrar no quadro e renascer como uma das criações de sua mãe. No caso, ela nasce de novo com uma nova criança, Maëlle. E sim, ela vive todos os 16 anos da vida dela sem saber que ela é Alicia e tendo a certeza de que ela é Maëlle. De volta agora pro ano 33 do monólito, a gente vê Lumière toda vazia e sem ninguém. E Maëlle, que agora sabe a sua origem, andando pelas ruas vazias. Ela encontra o verso e diz que prefere a vida dela como Maëlle, que ela quer esquecer a vida dela como Alicia. Eles conversam sobre o que cada um sabia sobre o que estava acontecendo e Verso se sente mais vazio por entender que realmente não existe e é apenas uma lembrança. Eles conversam também sobre o objetivo dos pais deles ali, e que Verso diz que até seria melhor se o Renoir tivesse conseguido apagar tudo, pois como tudo estava matando a sua mãe, fazendo ela ficar tempo demais naquele mundo de mentira, seria melhor que tudo acabasse, que tudo fosse apagado. A Maëlle diz pro Verso que o pai de verdade deles agora tá ali, o de verdade, que não é mais aquela cópia pintada pela sua mãe. O curador, então, lá o ferreiro, se mostra o verdadeiro Renoir, a representação do pai de verdade dentro do quadro e que tava esperando ser liberto da prisão que a mãe tinha colocado justamente porque ele queria apagar o quadro e ela não queria, ela queria avisar que o quadro estava sendo apagado, então ela prende ele como curador, como ferreiro, durante todo esse tempo, durante todos os 67 anos que tinham se passado ali dentro. O Renoir então aparece na sua forma original e diz que agora tá tudo bem, que ele vai dar paz à criação da Aline, que é a mãe, colocando o quadro todo para dormir. Ou seja, destruindo ele todo. Mas a Maëlle não gosta dessa ideia e suplica para não destruição do único quadro que ainda sobra do verso, da única lembrança que ainda sobra. O Renoir e a Maëlle, ou Alicia, tem um último embate com ela dizendo que a casa dela é o quadro e Renoir dizendo que não vai perder mais um filho, principalmente para um quadro que também já quase sugou a sua esposa. Mas a Maëlle bate o pé afirmando que deseja manter a memória e a parte da alma ali do verso vivos. Durante o embate, a Maëlle percebe que seu poder como artífice começa a despertar, e assim ela traz sua expedição de volta, com Ciel e Lune, e que agora entendem que Maëlle seria filha da artífice e que o Renoir quer apagar tudo, e todos do quadro, e somente elas podem impedir ele agora. Elas também entendem que o verso sabia de tudo desde o começo, mas queria ajudar sua irmã no seu objetivo, por já ter perdido a esperança em si próprio. Elas entendem também que as pessoas que tinham sido transformadas em pedra durante as expedições detinham a energia ainda dentro delas, e que essa energia podia ser usada para trazer essas pessoas de volta à vida, criando assim a maior expedição da história. Chegando em Lumière para a guerra final e encontrando o Renoir uma última vez, a Maëlle e ele têm uma última conversa. Ele diz o quão perigoso é ficar dentro do quadro, mas ela insiste, dizendo o quão importante é aquilo para ela e que ela não tem uma vida fora dali e que ela também quer manter a memória do verso viva. Após uma batalha intensa, Maëlle e Verso saem vitoriosos e Renoir tenta mostrar a imagem da mãe, acabada pela pintura ali do lado de fora, para convencer a Maëlle mais uma vez de sair. Mesmo assim, a Maëlle consegue convencer o Renoir de que ela vai sair um dia do quadro, mas que esse dia não é hoje, e que ela ainda precisa de um tempo ali dentro para processar tudo o que aconteceu. Mas o verso não parece muito feliz e tenta ir atrás da sua mãe por esse portal criado pelo Renoir. O verso então se encontra na beirada da realidade e do quadro, aonde a última lasca do verso original tá lá, pintando o quadro ainda sem descanso nenhum. Ele se convence que, mesmo morto, o verso original ainda tá sendo usado para manter o desejo das outras pessoas vivas e tenta parar o garoto de pintar. Ele quer que o garoto tenha paz, mas a Maëlle aparece para impedi-lo mais uma vez, fazendo a gente então ter duas opções pro final.
Maëlle vence o verso e deixa a lasca de espírito ainda pintando o quadro para ele durar para sempre. Ela retorna para continuar sua vida em Lumière e traz todo mundo de volta, inclusive o Gustave e a Sophie e o próprio verso. Todos parecem estar felizes, todo mundo tá super feliz numa festa, mas o novo verso sente que existe algo errado, mesmo ali na sua apresentação de piano, que seria um ponto alto para ele. Ele parece que se sente forçado a fazer essa apresentação, mostrando agora rapidamente o rosto da Maëlle manchado e doente, como o da sua mãe quando era artífice. E acaba com ela meio que se tornando a nova artífice e ditadora de Lumière. Verso vence a Maëlle e consegue parar o menino de pintar, forçando assim a saída da Maëlle do quadro, e assim também o apagamento de toda aquela obra. A família do lado de fora se reúne, agora com o quadro destruído, em volta do túmulo do verso, para finalmente dar o adeus necessário. O luto parece muito pesado, mas é um passo necessário para seguirem as vidas adiante. Les couleurs de demain, au clair obscur, œuvres infinies. E eu espero que não tenha ficado muito longo esse resumo de Clair Obscur Expedition 33. Ainda tem muitas nuances, muita coisa de detalhe que eu não falei aqui. Eu tentei ser bem direto para que vocês conseguissem entender toda a história de uma maneira bem rápida, bem sucinta também. Mas claro, tem mais sidequests que contam um pouco mais coisas sobre as expedições. A lore das expedições também é super legal e vale super a pena você conferir. Então nada melhor do que também jogar o jogo inteiro para ter a melhor experiência. E eu espero que vocês tenham gostado. Para apoiar o nosso trabalho, não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante demais, rapaziada. É 2 segundinhos para apertar para se inscrever e já tá inscrito para receber todas as notificações, não perder nenhum vídeo. Vira membro aqui do canal também para receber conteúdo exclusivo. Deixar aquele likezão e muito obrigado a todos que assistiram. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu demais e vem pra base. Tchau!